Olá, bem-vindo à aula 4.3. Nessa aula eu vou falar sobre venda casada, ainda no assunto de concorrência imperfeita e discriminação de preços, tá? Venda casada é uma forma das empresas conseguirem vender pacotes de produtos juntos e assim conseguir extrair um pouco mais o excedente do consumidor, tá? Vamos ver como é que funciona, é um assunto bem interessante. Vamos lá para a aula de hoje. Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Então vamos lá para a nossa aula que está aqui. Venda casada ocorre quando as demandas são heterogêneas, tá? Então você tem preços que têm uma correlação negativa entre os consumidores. Depois vai ficar mais claro o porquê dessa parte daqui. Né? A prática do pacote pode ser uma técnica eficaz de fixação de preços, por isso que a gente está vendo ela na aula de hoje aqui. No pacote puro, duas ou mais mercadorias são vendidas somente juntas. Tá? Já no que a gente chama de pacote misto, o cliente pode adquirir as mercadorias individualmente ou em um pacote. Ou seja, ele pode levar o pacote ou pode querer levar as mercadorias em separados. Tá? O pacote misto pode ser mais lucrativo que o pacote puro, se os custos marginais são significativos ou se as demandas não apresentam correlação negativa perfeita. Então vai ficar mais claro aqui o que a gente está querendo dizer com essa correlação negativa. Deixa eu passar por um exemplo que está lá no nosso livro do Pintke e Rubenfeld. Esse exemplo está no capítulo 11, página 414 e 415, tá ok? É sobre o filme E o Vento Levou, tudo bem? Um filme que fez bastante sucesso nos anos 30, no Entre Guerras, depois da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. Esse filme foi o maior sucesso de bilheteria e até hoje é o maior sucesso de bilheteria do cinema, tudo bem? Era um filme preto e branco, aqui vocês estão vendo uma cena colorizada, que foi colorizado depois no computador, tudo bem? Bom, o que pouca gente sabe é que esse filme aqui, ó, A Liga de Goethe, né? Em português brasileiro, acho que ele foi traduzido como As Ligas de Lilota. Eu nunca consegui assistir, tá? Mas esse filme foi lançado muito perto do O Vento Levou e, na verdade, a MGM, que era o estúdio responsável, vendeu esses dois filmes de maneira combinada, tudo bem? Então o nome do filme aqui em inglês é Getting Goethe's Garter, tá ok? A liga aqui é um bracelete, né? Uma joia. Talvez o filme seja interessante, mas infelizmente não consegui ver ainda. Bom, então em 1939 a produtora de cinema MGM, aquela do Leão, decidiu distribuir os dois filmes abaixo para locação de maneira conjunta, tá? Naquela época os filmes iam em grandes latões, eles iam para os cinemas e os cinemas exibiam os filmes durante um tempo, faturavam em cima dos filmes e depois devolviam esses filmes, os latões, para as produtoras, tá? Embora O Vento Levou seja muito conhecido até hoje, né? E até a data onde a gente pode conferir é o filme de maior bilheteria deflacionada do cinema, né? Quando você pega a rentabilidade daquele filme e deflaciona, não tem Titanic, não tem Batman TDK e passa frente ao Vento Levou em termos de bilheteria, tá? Até hoje. A Liga de Goethe é bem menos conhecido, mas é da MGM e do mesmo ano, tá? Parece que esse filme aqui foi refilmado, então tem uma versão de 46, se não me engano. Tá? Então apostaram mais de uma vez nesse filme aqui, não sendo um sucesso muito grande, tá ok? A MGM adotou naquela época uma forma inovadora para a distribuição dos dois filmes, tá? Então, o nosso livro vem com um exemplo aqui numa tabelinha bem simples, com dois cinemas, tudo bem? E cada um desses cinemas tinha uma propensão a pagar diferente por esses filmes, né? Mas vejam só, E o Vento Levou foi o filme que fez maior bilheteria e os cinemas sabiam que conseguiam encher as salas simplesmente exibindo esse filme. Então, os dois cinemas, tanto A quanto B, aceitavam pagar mais por esse filme, que era o filme de maior bilheteria. Como o filme tinha bilheteria maior, eles topavam pagar um preço maior por esse aluguel das fitas, né, dos latões das películas. Tá ok? A Liga de Goethe é um filme menos demandado, ia encher menos as salas, você ia precisar exibir em menos horários. Então, os preços que os cinemas estavam dispostos a pagar
por esse filme eram mais baixos, tudo bem? De um terço a metade do preço que eles topavam pagar pelo Vento Levou. Tá legal? Bom, repare outra coisa aqui nas linhas também, que os cinemas eles têm propensões diferentes a pagar pelos filmes, tá? O cinema A ele tem uma propensão maior a pagar pelo Vento Levou, mas uma propensão menor a pagar pela Liga de Goethe, tá? E o cinema B tem uma propensão menor a pagar pelo Vento Levou, mas uma propensão maior a pagar pela Liga de Goethe, tá? Você pode pensar que o cinema B é um cinema mais cultural, que exibe todo tipo de filme, e o cinema A é o que está mais focado no sucesso de público. Mas o que importa aqui é mostrar que o fato dessa tabela ter sido construída desse jeito é que faz com que aquelas demandas ou aqueles preços da demanda sejam negativamente correlacionados, como nós falamos no comecinho aqui da definição de vendas casadas, tá ok? Então, é isso que fornece a correlação negativa entre esses preços. Bom, vamos ver aqui que na verdade vender os filmes separadamente, né, é menos lucrativo para MGM. Então vamos pôr aqui a venda separada. Repare que ao fazer a venda separada, para vender para os dois, o preço do E o Vento Levou teria que ser 10 mil, tá ok? Por quê? Por 10 mil a MGM conseguiria vender para os dois cinemas. E no caso da Liga de Goethe, o preço teria que ser 3 mil, pois 3 mil era o preço máximo que o cinema A estava disposto a pagar por esse filme, então teria que ser vendido dessa forma. Então qual que é a receita total da MGM ao vender esses dois filmes separadamente, tá? Muito simples aqui de obter, é simplesmente 2 vezes 10 mil mais 2 vezes 3 mil, ou seja, 26 mil de receita, tudo bem? Bom, se eles fizerem um pacote vendendo os dois filmes, e o que foi de fato o que aconteceu, segundo aqui o nosso livro, a MGM decidiu vender os dois filmes juntos, né? Repare que o preço que eles podem fazer é 14 mil, pois o cinema A estava disposto a pagar 15 mil pelos dois filmes. Estou somando aqui os 12 mil do Vento Levou e os 3 mil da Liga de Goethe, tá? E o cinema B estava disposto a pagar 14 mil pelos dois filmes. Então a MGM decidiu fazer um pacote por 14 mil, tá? Nesse exemplo aqui, ela pode fazer dessa forma, e se custa 14 mil, né, a receita total com venda casada é 2 vezes 14 mil, ou seja, 28 mil de receita. Tudo bem? Voltando lá no slide, nós vemos aí que a receita separada era 26 e a venda por pacote 28. Isso faria a receita da MGM aumentar em 2 mil dólares. Tudo bem? Então é uma forma bem interessante da firma lucrar mais. E por que ela lucrou mais? Porque ela tirou excedente aqui, tá? Ao vender separadamente, ela deixava o cinema B com excedente de 1.000 e deixava o cinema 2 com um excedente de 2.000. Tudo bem? Ao vender o pacote, ela tirou totalmente esse excedente aqui do cinema B. Então agora, ao vender o pacote por 14 mil, o cinema B não tem mais excedente nenhum. Mas ainda assim vale a pena, porque é o preço máximo que ele toparia pagar. Pode colocar um pouquinho de desconto aqui nesses 14 mil, né? E o cinema A tirou o excedente em R$1.000, tudo bem? Não conseguiu tirar o excedente inteiro, mas tirou em R$1.000 o excedente aqui do cinema A. E dessa forma levou mais R$2.000 de lucro, tá? Então refaça essa conta aí para vocês compreenderem bem o que está acontecendo, tudo bem? Bom, mas além da venda por pacotes, existe uma venda ainda mais lucrativa do que vender o combo com os dois produtos sempre juntos, tá? Que é o pacote misto. Tá? Nesse exemplo do cinema não dá para mostrar o pacote misto porque nós temos só 2 consumidores, tudo bem? Mas se houvessem mais cinemas, né, seria possível mostrar essa lucratividade do pacote misto, que quer dizer, e se o cinema quisesse não comprar a Liga de Goethe, tudo bem? Só quer comprar E o Vento Levou. Qual seria o preço que seria lucrativo para a MGM fazer para eles? Tudo bem? Então vamos pegar esse outro exemplo aqui do livro-texto também,
Tá? E esse exemplo tem 4 consumidores distintos para 2 bens diferentes, tá? O bem 1 e o bem 2. Tá? Repara aqui também que o bem 1 é um pouquinho mais barato de produzir, custo marginal de 20, e o bem 2 um pouquinho mais caro de produzir, um custo marginal de 30. Tá? E vamos colocar aqui, ao invés de 2 consumidores, nós vamos colocar 4 consumidores. Tudo bem? Então deixa eu representar isso num gráfico. Nesse meu gráfico aqui, eu vou ter um eixo de preço 1. Então, o preço para o bem 1, por isso que é heterogêneo, os dois bens são diferentes e eles estão colocados num pacote. Tá? Por exemplo, no caso do filme, os dois bens eram similares, mas não eram o mesmo filme, o que era suficiente para ser heterogêneo aí, por causa da venda casada. Então, a gente entende também aquele ponto lá da heterogeneidade do começo da aula. Bom, nós temos 4 consumidores, vamos colocar aqui, tá? O consumidor A, ele estava disposto a pagar apenas 10 pelo bem 1, mas ele estava disposto a pagar muito pelo bem 2, né? 90, tudo bem? Então o consumidor A está nesse ponto aqui. Deixa eu fazer esses consumidores de vermelho. Então, lá em cima o consumidor A, tudo bem? Nós temos uma escadinha de consumidores, na verdade, tá? O consumidor B vai ficar bem no meio aqui. Ele topa pagar 50 pelo bem 1, pelo bem 2 e também 50 pelo bem 1. Então ele vai ficar aqui no 50 e 50. Tudo bem, esse é o consumidor B. Eu tenho o consumidor C que está um pouco perto desse aqui. Topa pagar 60 no bem 1 e 40 no bem 2. Então ele vai estar aí perto do B, mas nesse ponto aqui, que está o C, tá? E nós temos o consumidor D, que aí é o reverso do consumidor A, tá? Topa pagar 90 pelo bem 1, mas apenas 10 pelo bem 2, tá ok? Aqui embaixo. Bom, vamos fazer aí a receita do pacote, a receita do combo e todas as demais receitas, tá? Então vamos lá, a gente tem o bem 1, vou fazer uma tabela bem resumida aqui, tá? Eu tenho o bem 2 e aqui eu vou colocar os preços que cada um dos consumidores estava disposto a pagar, tá? Nesse caso esse cara aqui estava disposto a pagar 10, esse outro disposto a pagar 90, ou para esse outro bem ele estava disposto a pagar 90. Nós temos o consumidor B que era 50 e 50, o consumidor C que topava pagar 60 pelo bem 1 mais 40 pelo bem 2, e o consumidor D, que estava disposto a pagar 90 e 10. Tudo bem? Vamos colocar aqui a soma só para a gente ver, né? A soma é sempre esse primeiro pelos dois bens, a soma é sempre o segundo, sempre o terceiro e 100 para o quarto, tá? Então todos eles têm soma 100 aí para venda no pacote, tá legal? Mas vamos entender aí os 3 tipos de venda. Nós temos a venda separada. Repara que na venda separada eu vou ter que colocar mais uma informação aqui, tá? Lembra que o custo do bem 1, custo de produção, era 20 e o custo de produção do bem 2 era 30, tá? Então aqui eu tenho o custo de produção, o custo marginal de se produzir o bem 1, tá? E ele é 20. Então um pouco mais acima aqui eu tenho o custo de produção do bem 2. Deixa eu colocar esse D mais para baixo, vai ficar melhor. Custo marginal de 2 igual a 30, tá ok? Bom, isso vai ser importante aqui para a gente compreender as vendas separadas, tá? Então a venda separada ele tem que vender o preço do bem 1 de 20 para cima, tudo bem? Então vendendo o preço do bem 1 de 20 para cima, ele só captura esses 3 consumidores aqui, tá legal? Vamos pegar um argumento até mais refinado, tá? Como o próximo consumidor que existe nesse mercado aqui gostaria de pagar até 50, ele pode vender 3 unidades do bem 1 a 50 reais.
Então fica bem interessante para a firma vender 3 vezes 50 daqui, tá legal? Essa é a parte de receita da firma, tá? Algo similar acontece com o BEI 2, tudo bem? O BEI custa 30, né, em custo marginal, deixa esse consumidor D de fora, mas todos os outros 3 consumidores aqui gostariam de pagar mais, tá? Só que repare que o próximo consumidor disposto a pagar um preço maior do que 10 é o consumidor C, que gostaria de pagar 40. Então, para vender para o consumidor C, é preciso colocar o preço a 40, ele vai vender 3 unidades do BEM 2 a R$40. Tudo bem? Então nós temos aqui 150 mais 120, tá? Nós temos aí 270 de receita. Tudo bem? Se você quiser colocar a parte de custos, pode também. Então nós temos 3 vezes 20, que é o custo marginal do BEM 1, menos 3 vezes 30, que é o custo marginal do BEM 2. Nós temos aqui 270 menos 60, menos 90. Aqui vai dar 210 menos 90, vai dar 120. Ok? Então, essa é a receita, ou lucro, né? Lucro aqui considerando apenas o custo marginal, mas é um lucro de 120. Tudo bem? Bom, vamos ver que pacote que essa empresa pode fazer no caso, né? Então, será que não seria ideal para ela fazer um pacote vendendo por 100 esses produtos, tá? Por mais que esse indivíduo aqui não pague um preço muito alto pelo BEM 1, o indivíduo D não pague um preço muito alto pelo BEM 2, somando as propensões deles, o quanto eles gostariam de pagar pelos dois bens é alto. Então vamos fazer um pacote vendendo os BEIs 1 e 2 juntos a R$100, tá? Olha como é que fica interessante aí nesse caso, venda por pacote. E esse pacote aí está custando P1 mais P2 R$100. Tudo bem? Bom, quanto que vai fazer de receita, né? Então você vai vender 4 pacotes a R$100, está fazendo 400 de receita aí. Só de receita já é maior, não é isso? Vamos colocar aí os custos também, porque tem custo de produção, não é isso? Mesmo perdendo um pouquinho naqueles consumidores A e D, é vantajoso vender com alguma perda para aqueles dois consumidores, não tem problema, porque está faturando muito ao vender casado, tudo bem? Ao vender por pacote. Então, em termos de custo, nós temos aqui as receitas menos 3 vezes, ou melhor, menos 4 vezes 20, que é o custo marginal do bem 1, menos 4 vezes 30, que é o custo marginal do bem 2. Então nós temos aqui 400 menos 80 menos 120, tá ok? Então nós temos 400 menos 200, o resultado dessa conta aqui é um lucro líquido de 200, tá? Lembra que o lucro líquido aqui no caso foi 120, então vamos sistematizar aqui, lucro pacote maior que o lucro venda separado, tá? Tem essa pergunta pertinente aqui. Existe uma maneira de lucrar ainda mais com a venda desses produtos? Lembra que no começo da aula lá eu falei um negócio que é chamado pacote misto. Tudo bem? E no caso do pacote misto aí, quer dizer justamente vender um determinado pacote em conjunto, mas também fazer com que seja possível comprar aquele produto separadamente. Se eu fizer um pacote só para esses dois consumidores aqui, tá? Eu vou continuar com esse pacote de 100, tudo bem? Porque eles são consumidores equilibrados, né? Eles são consumidores que querem pagar mais ou menos a mesma coisa pelo bem 1 e 2, tá? Mas aí na hora de vender o bem para os consumidores que desejam mais apenas um deles, eu posso deixar esse consumidor de lado aqui, pois afinal ele me dava prejuízo no pacote, e vender o bem 2 para ele a 90. Tudo bem? Repare que nenhum desses consumidores B e C, e nem mesmo D, vai querer comprar o bem 2 a 90. Tudo bem? Na verdade eu posso pôr 89
1,90, tá? Para deixar o consumidor 1 com alguma vantagem aí, nem que seja bem pequena, tá? Mas eu posso vender esse bem 2 a 90, vou vender para um consumidor apenas, mas não tem problema, estou conseguindo tirar um preço desse bem de forma bastante elevada, tá? Posso fazer o mesmo esquema aqui para o bem 1, e aí eu estaria vendendo apenas para o consumidor D, tá legal? Lembrando que o consumidor D também dava um pouquinho de prejuízo ao vender o pacote único lá, tá? Então vamos ver como é que funciona esse pacote misto aí. Eu vou vender o bem 2 a R$90, tá? Vou pôr 90 porque fica mais simples do que pôr 89,9. E vou pôr 90 o bem 1 vendido também só para uma pessoa. Então olha só como é que vai funcionar esse esquema do pacote misto. Repare, eu vou vender 2 pacotes a R$100 para o B e para o C, tá? Depois eu vou vender o bem 1 a R$90 para o indivíduo D. Depois eu vou vender o bem 2 a R$90 para o indivíduo A. Tudo bem? Então só de receita aqui eu estou fazendo 200 mais 180, estou fazendo 380 de receita. Tudo bem? Lembra que com o pacote total eu fazia 400 de receita, tá aqui, tá? Mas vocês vão ver que o detalhe aqui é não perder na hora dos custos, tá? Então o detalhe vai ser interessante. Estou fazendo de receita total aqui 380. Vamos pôr menos os custos aqui para a gente reparar como esse esquema é interessante. Então tenho 380 de receita. Repara que eu vou vender apenas 3 bens 1, tá? Então vou ter 3 vezes 20, que é o custo marginal do bem 1. Então 3 vezes 20 é uma parte do custo aqui que eu estou tirando. Repare também que eu vou vender apenas 3 do bem 2, tá? E lembra que o custo marginal do bem 2 era 30, então tenho aqui 3 vezes 30. Tudo bem? Essa é a receita que está sendo feita aí com essa venda do pacote misto. Então é 380 menos 60 menos 90. Tudo bem? 380 menos 60 temos 320. 320 menos 90 é 230. Então, olha só, estou lucrando 230 com essa solução, quando antes eu estava lucrando apenas 200. Tudo bem? Então, mais ainda, né? Vamos pôr aqui os lucros. O lucro do pacote misto é maior do que o lucro do pacote simples, é maior do que o lucro com a venda separada. Tá ok? Então, veja que interessante aí, né? Ao deixar o consumidor comprar o bem separadamente, mas a um preço bastante alto, eu faço que seja muito lucrativo para essa firma vender o produto dessa forma, tá? Eu gosto de fazer um gráfico aqui, também está no livro, né? Deixa eu representar de verde. Então lembra que o preço que nós vendemos é um preço aqui no 90 para esse individual, tudo bem? O pacote é toda essa região daqui, ó, toda essa região aqui, onde eu tenho vários consumidores, aqui no caso só 2, né, no exemplo, mas toda essa região aqui é vantajoso vender o pacote para eles, tá legal? E o consumidor dele pagou um preço bastante alto pelo bem 2, tá legal? Meu gráfico aqui ficou um pouquinho torto, mas a ideia é essa, tá bem? Deixa eu fazer um outro gráfico aqui para vocês verem um pouquinho melhor, tá? Na prática, nós vamos ter vários consumidores, e não apenas 4, não é isso? Então, eu posso representar aqui de pontos vermelhos esses vários consumidores. Lembre que eles têm que ter uma correlação de preços negativamente inclinada. Então, eu vou ter vários consumidores nessa região aqui. É a região que a gente chama a região do pacote. Tudo bem? Tem uma região aqui que não vale a pena vender o bem 1. Tá? Então essa região aqui do custo marginal do bem 1, abaixo dessa região aqui, não vale a pena vender o bem 1 para os consumidores que estiverem por aqui. Tá legal? E tem uma região aqui que não vale a pena vender o bem 2 para os consumidores que estão abaixo dessa linha aqui. Ou seja, que estão abaixo
dessa região do custo marginal menor do que 2. Tá? Bom, mas tem uma região aqui que passa a ser bastante lucrativa, tá? Então as firmas vão procurar aqui um preço que deixa muitas pessoas dispostas a pagar muito pelo bem 2. Mesma coisa aqui, ó, tem uma região aqui que vale a venda exclusiva do bem 1 a um preço relativamente elevado. Lembra que lá no nosso caso essa linha aqui foi decidida pelo consumidor A, tudo bem? E aqui foi decidida pelo consumidor D. Tá? Mas na prática as firmas vão ter que investigar isso aqui com mais detalhes, tudo bem? O ponto é que essa região aqui é a região exclusiva do bem 2, tá ok? Essa região daqui é a região exclusiva do bem 1. E essa região no meio aqui, que eu deixo fazer de verde, é a região do pacote. Tudo bem? Novamente, o pacote é essa linha aqui, mas você tem que acertar essa linha de maneira a incluir os melhores consumidores possíveis, né? Aqueles mais dispostos a pagar. Tá? Se você incluir aqui bem baixo, você inclui todos. Mas talvez aqui no meio seja mais interessante, mas essa é a região dos consumidores interessados no pacote, né? No combo. Pode chamar de combo também, né? Combo é vantajoso, tá? Então vocês podem reparar que isso acontece muito, né? A empresa até vende o produto separado, mas quando ela vende o produto separado, ela coloca o preço bem alto, tudo bem? Naquelas cadeias de fast food, por exemplo, isso acontece bastante. Muitas vezes o produto no combo unitariamente é bem mais barato. Se você pegar o valor que ele está no combo, ou pegar o valor do combo e dividir pelos produtos, você vai ver que cada unidade de produto ali é bem mais barato do que se você comprasse separadamente. Se você comprar o hambúrguer separadamente, ou o refrigerante separadamente, você vai ver que você paga um preço bem caro unitário naquela unidade, tá? Bom, nós temos 2 exercícios aqui, tá? Na verdade, esse exercício era para fazer essa demonstração que eu acabei fazendo na aula de hoje. É que na aula presencial eu gostava mais de passar esse exemplo aqui, mas na aula online eu preferi passar o outro, tá ok? Esse exemplo aqui é muito parecido, a única diferença é que ele não coloca os custos marginais e dá para fazer um exemplo sem custos marginais, é bem interessante, tá? Sem custos marginais eu posso desprezar aquela parte de custos que nós estávamos retirando e mesmo assim, né, com aquele exemplo ali, você vai ver que venda separada dá uma receita total, ou lucro nesse caso aqui, dado que não existe custo, de 320. O pacote dá uma receita total de 400. Só que a única diferença que você tem que reparar nesse exemplo aqui é que os preços do consumidor B e C são um pouquinho diferentes. A propensão deles a comprar os 2 bens juntos soma 120, tá ok? Então, por somar 120 faz com que exista um pacote bem interessante ao preço de 120 e vender os outros 2 bens ao preço de 90. E dessa forma a receita total é 420, também maior do que a receita individual ou o pacote puro de R$100. Tá legal? Muito interessante aqui, tem várias maneiras de montar esse exemplo aqui também, com várias outras formas, tem um exercício sobre isso na lista. Uma vez eu cobrei isso também na prova. É bem interessante, tem várias formas de compor, mas o mais lucrativo mesmo é esse, pacote misto, tá? Então as outras formas não dão um lucro tão grande quanto esse aqui, por mais combinações que você possa fazer. É claro que na vida real vão existir muito mais consumidores, e aí você vai precisar ter muito mais informação para montar o pacote misto ideal, tudo bem? Finalizando aqui, né? O pacote é um tipo especial de venda casada, ou seja, uma exigência de que produtos sejam adquiridos ou vendidos em uma determinada combinação, tudo bem? A venda casada pode ser utilizada para medir a demanda ou então para proteger a reputação que os clientes têm sobre determinada marca, tudo bem? No caso, por exemplo, as franquias, tipo o McDonald's aqui que eu estou citando, né? Elas têm um controle de qualidade muito forte, entendeu? Então, ao fazer esse controle de qualidade, elas estão querendo garantir que o produto seja sempre o mesmo em qualquer lugar que você vá comprar. E por isso,
Eles colocam que toda franqueada tem que comprar aquele determinado conjunto de insumos. Eles amarram a forma de produção e a forma de venda dos produtos para garantir uma homogeneidade do serviço. Tá? Isso pode ser uma justificativa aqui das empresas também, e de fato tem isso, né? A forma de produção fica muito mais uniformizada e o produto final fica muito mais uniformizado, mas também é uma maneira, como nós vimos, de extrair o excedente do consumidor. Tá? Vale a pena investigar com detalhes em quais casos a venda casada ou por pacotes é vantajosa ou desvantajosa para os consumidores. Existem muitos casos de venda casada, é uma prática muito comum. Tá? Inclusive, a venda casada no Brasil é proibida legalmente, tá? Então, não se pode vender dois produtos de maneira conjunta sem deixar o consumidor com uma opção para comprar aquele produto de maneira separada, tudo bem? Mas se você começa a explorar demais esse assunto, você vê que os consumidores, em determinados casos, eles preferem venda casada. Por exemplo, coisas que têm uma complementariedade quase que perfeita. Um aparelho smartphone e a bateria do smartphone, né? Todo mundo que quer comprar um smartphone quer comprar com a bateria, faz até parte da especificação do produto, você ter um produto junto, né? Mas eles também são vendidos separadamente, e tem alguns produtos, por exemplo, que vêm assim, né? Pilhas não incluídas, tudo bem? Será que vender com as pilhas seria uma venda casada e desvantajoso para o consumidor ou é vantajoso para o consumidor? Em suma, o que eu estou querendo dizer é que a maioria dos consumidores devem estar nessa parte daqui, tá ok? Se todos os consumidores estivessem nessa parte daqui, não faz muita diferença a venda casada. A venda casada é vantajoso para a maioria dos consumidores, tá ok? Mas tem outros casos que a venda casada deve servir para extrair mais do excedente do consumidor, tá? Olha outro exemplo aqui, venda de impressoras e cartuchos, tudo bem? Também essa coisa de garantir a qualidade, o cartucho de uma determinada impressora só serve para essa marca, mas também pode ser uma reserva de mercado para os seus próprios produtos. Então, ao comprar uma impressora de uma determinada marca, você só pode comprar um cartucho daquela mesma marca, tudo bem? Eu mesmo já comprei uma impressora a R$100, ela estava a R$100, mas cada cartucho custa mais do que a impressora, tudo bem? Então, na verdade, a empresa está dando quase que a impressora de graça e está tentando lucrar nos produtos complementares àquele produto vendido, tá ok? Então, isso é uma estratégia de precificação e de colocação de pacotes também, de acordo com a tecnologia que a empresa escolhe. Nesse caso de impressora também, acho que algumas empresas deixam a impressora de entrada mais devagar de propósito, né? Deixando aquela impressora de entrada mais devagar de propósito, a gente faz uma discriminação de preços do tipo de segundo grau, tal como nós vimos na aula 4.1, tá ok? Então é bem interessante nós vermos esses pontos. As empresas utilizam isso muito, principalmente quando estão em concorrência monopolística ou estão sob concorrência de oligopólio, tá ok? Serve como uma criação de reserva para os seus produtos. A próxima aula vai ser sobre investimentos em propaganda, uma aula muito interessante também, que também está no capítulo 11, no finalzinho, é a última aplicação aqui de concorrência perfeita e poder de mercado para precificar e criar uma demanda pelo seu próprio ativo, tá? Então espero que vocês tenham achado interessante. Vejo vocês na aula 4.4. Até lá!